Nesse dia, hoje é 28 de dezembro, e eu vim gravar essa retrospectiva nessa tarde de sábado para tentar trazer aqui para vocês como é que foi uma interação com a chitostiose, né? Nessa parte um, eu quero trazer aqui um tópico da chitostiose que é interessante, né? A interação com essa plataforma do Instagram que fez uma diferença. As aparições de José Pará, como foi a interação com os administradores, com o senhor Lesandro, com a senhorita Clara, senhorita Larissa. E ainda, como foi a repercussão em termos de dados no José Pará. Tudo isso nós vamos falar aqui agora, sem enrolação, né? Para deixar essa retrospectiva um pouco menor, claro, mas que deixe bem as informações para ficar marcado para a história. Bem, as aparições de José Pará na chitostiose começa com story, né? Com nota de R$ 1. Pode estar nos meus arquivos da Cheetos? Bem, foi indiretamente. Agora, de fato, a primeira aparição ocorre no dia 3 de outubro, provavelmente durante a tarde, onde aparece Zap é passado, agora é Cheetos na veia, né? O texto pode estar diferente, mas essa aparição nesse texto irônico, né, que envelheceu bem. Agora, por que essa aparição indireta? Veja o seguinte, na publicação original, em um tom da brincadeira da Mary Lou, os comentários os mais neutros possíveis, né? E quem comenta? Bice. Coloca como, eu não dei valor, agora ele está com outra. Quem seria a outra? Cheetos, né? Quem não se sente confortável com a Zap pode ser, bem-vindo a Cheetos, mas a Zap colocar um negócio desse daqui é colocar a culpa nele mesmo, porque já os assinantes já começam a fazer as baguncinhas que não tem nada a ver. Aí a situação começa a ficar bem diferente, não complicada, mas diferente. Com a segunda aparição. Sim, tem outra aparição. Dia 1º de novembro de 2024, que são homenagens. Homenagens aos pessoal do mês de outubro, que não apareceu no tempo certo, eu apareci. E o senhor Lesandro colocou um texto, homenageando, agradecendo, e eu volto a devolver as palavras. Senhor Lesandro, você de fato ter me mencionado na segunda publicação, dia 2 de novembro de 2024, não se sabe o horário de Brasília, mas que foi nesse dia. Os meus agradecimentos também ao senhor, porque o senhor conseguiu fazer que José Pará aparecesse mais de uma vez, em um mês. É incrível que esse desfecho tenha tido. E é um desfecho interessante, porque pessoas foram até o perfil de José Pará para descobrir quem é e viram que era eu, né? E o alcance foi crescendo. 38 mil visualizações entre 3 de outubro e 2 de novembro. Foi o primeiro mês sendo o seguidor da Cheetos e com as duas primeiras aparições como publicação. É incrível como o alcance da chitostiose tem crescido tanto. E com base numa situação, o post em que, não pegando nessa época, a publicação do story da Clara até o presidente JK, originalmente passou de 40 mil visualizações. 40 mil visualizações. Ou seja, no meu pegou mais ou menos 900.
mas deu para notar que o público ficou interessado no desfecho inicial da Clara até o presidente JK, com base nos famosos que foram se conhecendo, né? E para a época, novembro, foi praticamente parecido. Por quê? Eu apareci como o Zap é passado, em seguida eu apareci como homenagem da Chitostiose, e para a terceira aparição, que foi o ápice, dia 11/11 de 2024. Ou seja, 11 de novembro de 2024, a outra aparição. Nessa retrospectiva, deixei anotado aqui qual foi o contexto. Porque essa terceira aparição ocorre com a recriação das fotos do Lesandro, né? Que dias antes ele fez, que são essas fotos aqui, e eu fiz parecido. Pelo menos uma delas. E essa recriação levou que o perfil de José Pará, em 2 semanas, batesse a meta de 100 mil alcances. Isso é um número assustador. 100 mil. Rapaz, deixei até gravado como foto para lembrar, porque da primeira aparição até a segunda, bem, algumas pessoas perguntaram quem é José Pará, foram até o perfil, outras me seguiram. Mas a questão se liga na quarta aparição. Na quarta aparição, que é no dia 20 de dezembro, ou seja, há 8 dias atrás, eu aparecia como os seguidores mais bonitos do mês de dezembro. Olha que incrível a situação. Por quê? Tinha outras pessoas nos comentários que votaram sim, não apareceram. Eu votei sim e apareci. Outros votaram sim e apareceram. Tá? Se for levar na ordem cronológica das fotos, quem tá em primeiro e terceiro são as digníssimas, que eu não sei o nome, tá? Eu não vou falar o nome delas aqui porque eu não quero, né? Mas elas receberam os créditos da Chitostiose. E a publicação do dia 20 de dezembro foi a publicação que teve mais alcance da história de José Pará. Né? É um pouco acima da Recriando da Foto do Lesandro, mas foi um belo alcance. Aquela publicação de comemoração dos seguidores do mês de dezembro, ela, junto com a foto do Lesandro, passam de 150 mil alcances, né? É um baita momento para dizer, olha, meu muito obrigado a Chitostiose, certo? Chitostiose, não só a Chitos, ADM, Lesandro, senhor Lesandro, senhorita Clara, senhorita Larissa, que fazem a Chitos ficar de pé. Então, esses momentos eu faço questão de guardar, né? Deixar guardado num canto como recordação histórica. Histórica. Que no dia que, por exemplo, o senhor Lesandro fazer os seguidores do ano, por favor, eu não sei se eu vou aparecer, mas eu digo de prontidão que, bem, é uma possibilidade impossível isso acontecer, já que houve a de dezembro. Mas se isso ocorrer, claramente eu vou votar não para não aparecer, porque eu quero dar oportunidade a outras pessoas, aos outros rapazes, às outras garotas da Chitostiose, né, que nos comentários lamentaram por não ter aparecido. E simplesmente porque entre os dias 20 de dezembro, 11 de novembro, foram situações que passaram das expectativas. Foram altas, né? Eu lembro que no dia que eu recriei as fotos do Lesandro, a foto do Lesandro na época que ele fez olhando para a parede
foi um período em que a movimentação no meu Instagram foi a maior do ano. De fato, porque as primeiras aparições da chitostiose foram no trimestre final, né? Ah, José, mas houve sim mencionamento em story. Mencionamento dos stories tem pouca influência no perfil da pessoa, certo? A menos que seja um story específico. Por exemplo, da Clara, que eu mencionei, da Clara até o presidente JK. Bem, eu consegui e tá aí a imagem para você ver. Na publicação original deu mais de 40 mil alcances e na minha deu 900, quase 1000, né? Quase 1000. E em story de vídeo, esse foi o maior que teve alcance. Quase 1000 pessoas acompanhando. Então, é graças a quem? A chitostiose. Meus sinceros agradecimentos, não só ao senhor Lesandro, mas aos demais administradores. Porque as aparições de José Pará, creio eu, que em um único trimestre, uma pessoa do estado do Pará aparecer na Cheetos, mais de 3 vezes, rapaz, isso é um recorde, né? Esse ano, eu infelizmente não fui para Cheetos tão cedo. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, não fui nessa época. Eu só fui agora ter uma interação maior com eles, né? Especificações, por exemplo, do Lesandro. O Lesandro é um caba bom, cara. Né? O caba aparece lá no Instagram dele, ele pergunta qual tênis sair, eu dou a minha resposta, voto lá, tênis roxo, tênis branco. Né? O cara tá tendo uma interação com seus seguidores para decidir uma situação específica que ele vai ter na região metropolitana de Belo Horizonte ou na própria capital, Belo Horizonte. A Clara, em específica, ela, nesses últimos dias, tem postado paisagens americanas. Paisagens americanas, né? Paisagens americanas sombrias, às vezes, né? Tá parecendo que vai se encontrar com o Scully, né? Quem pegou a referência, meus parabéns. As paisagens americanas que ela tem mostrado, realmente, passam uma vibe de silêncio, né? E a Larissa, no Natal, ela postou algumas coisas, né, nos stories da chitostiose. Eu, José Pará, desejo um feliz ano novo aos 3 ADMs. Senhor Lesandro, boas festas aí na região metropolitana de BH ou a capital BH. Clara, em território estrangeiro, né, americano, creio eu, minhas sinceras congratulações a este ano, boas festas aí em território estrangeiro. Eu entendo que a sua participação da Cheetos tem sido fundamental, porque foi de fato na BGS que a chitostiose conseguiu interações com pessoas de figuras públicas aqui no país. Douglas Sola também foi um deles, né? Vários outros youtubers, inclusive pessoas, não, acho que foi só uma pessoa específica aqui da cidade, cosplayer, que eu mencionei na seguinte situação: e o cosplay de chitostiose sai quando? E ela pergunta: como é o cosplay de chitostiose? A Cheetos responde: eu apoio. Vamos ver se a moça daqui da cidade vai fazer o cosplay de chitostiose. Se ela fazer, vai ser uma situação inédita para a Cheetos. Meus amigos, antes de encerrar essa retrospectiva da chitostiose, essa primeira parte, que as outras eu vou postando até o dia 7, para dizer para vocês que, no fundo do meu coração, os meus sinceros agradecimentos à chitostiose, porque este último trimestre tem sido marcante. Eu conheci alguns perfis da cidade que seguem a Cheetos e que eu
que eles me seguiram. Alguns falam que moram em Cidade Nova, bairros próximos. Eu estou conhecendo gente que segue a Cheetos daqui da cidade. Então, Lesandro, Clara, Larissa, aos seus seguidores, aos seus mais de 377 mil seguidores, 377 mil seguidores e as quase 20 mil publicações. Isso é histórico. Isso é histórico, meus amigos. Você ser ADM da página de janeiro de 22 até atualmente, e ela fazer 3 anos de vida com esses dados, é para agradecer mesmo. Chitostiose, na tela para vocês, ela completará 3 anos em janeiro. Chitostiose.v4, tá? E de antecedência, eu já deixo os meus parabéns à Chitostiose. 3 anos no ar. Obrigado a você que assistiu essa retrospectiva. Foi só uma retrospectiva de praticamente um trimestre, né? Mas que foi um trimestre de acontecimentos. Um trimestre em que a chitostiose se fez presente com o José Pará. O José Pará que apareceu mais de 3 vezes de maneira direta. Mencionamento. E que hoje vai ter sementes plantadas e que vai colher seus frutos ano que vem. Obrigado a você que me assistiu. Próxima parte estará disponível daqui a pouco ou ainda em 2024. Obrigado a você. Até o próximo vídeo. Boas festas aos mencionados que vão estar aparecendo nos créditos finais.